A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Nossa leitura do livro Palavras de Vida Eterna, uma mensagem de Emmanuel, intitulada Liberdade em Jesus. O que ela nos diz? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raros pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas, em momento algum, persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Reconhece a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime no cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. E que por estarmos aqui, nós elevamos a Deus a nossa gratidão infinita. Porque essa oportunidade de discernir sobre quem nós somos e o que somos dentro da vida que estamos levando é muito importante. De fazer através do estudo, o trabalho do autoconhecimento, de se enxergar em situações que talvez nunca passasse pela nossa cabeça, que um dia seria o nosso caminho. Mas justamente por mercê da misericórdia divina, nós estamos aqui juntos, trilhando essa estrada, acolhendo as oportunidades, porque sabemos que são benéficas para nós. E não tira de nós o fato de termos de passar por situações difíceis, o direito de melhorar a nossa condição de vida. O que nós precisamos definitivamente parar de fazer é reclamar. Reclamar e continuar de braços cruzados, esperando que a providência divina se derrame à nossa frente, em bênçãos que não merecemos, transformando as situações para a superfície de um lago aparentemente tranquilo, quando na profundidade dele tudo borbulha,
porque intimamente não estamos bem. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da dificuldade que edifica o nosso espírito e enrijece o nosso caráter para tantos cometimentos que às vezes a vida nos leva a realizar. Agradecer pela presença dos nossos amigos espirituais que estão conosco, que nos orientam e inspiram. E hoje, em especial, pedimos pela nossa querida Laura, que vai nos apresentar um tema que é pouco falado, que é pouco visto, mas que é muito interessante e que será mais um dado, um valor que nós vamos acrescentar à bagagem que a gente já vem enriquecendo através do estudo. Sob as bênçãos dos nossos amigos e mentores espirituais e com a vossa permissão, Senhor, iniciamos então o encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, vamos então dar início. Laura, a palavra é sua, já vou compartilhar aqui o seu trabalho. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais para falarmos de mediunidade, esse tema tão instigante e tão lindo que estamos vendo no decorrer deste nosso livro. Que os bons espíritos possam nos auxiliar no aprendizado dessa noite. O nosso estudo de hoje é acerca do capítulo 26, que trata acerca da psicometria. E dando continuidade ao aprendizado que vimos no decorrer dos capítulos anteriores, Aulus levou seus pupilos a um museu, onde se desenvolverá o presente capítulo. Então, todo o capítulo vai ser dentro deste museu. Mas por que um museu? É o que Aulus nos explica aqui nesse slide. Numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria. Nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns, o que não tem nada a ver com o conceito de psicometria lá da psicologia. E aqui nós temos a primeira definição acerca de psicometria, mas vamos adiante. Aqui a dona Ivone do Amaral Pereira, em Devassando o Invisível. Nenhum espírito ignora que a psicometria é a faculdade que o médium possui de descrever os acontecimentos a respeito de uma criatura, particularidades mesmo de sua vida, desde que em contato direto com um objeto ou coisa pertencente à referida pessoa. Então, isso quer dizer o quê? Que o psicômetra, ao entrar em contato com um objeto, ele tem a capacidade de ver acontecimentos que envolvem a pessoa a quem pertence o objeto. Vamos ver o que mais temos em termos de definição de psicometria. Agora, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. É a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente, de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios da sensação à distância. Martins Peralva, faculdade pela qual o sensitivo, tocando em determinados objetos, entra em relação com pessoas e fatos aos mesmos ligados. Então, para ilustrar essas definições todas que nós vimos, Aulus faz uma comparação assim fantástica. Ele compara o médium psicômetra com um cão, que segue o rastro de cheiros. Então, o cão quer encontrar alguma coisa, ele segue um rastro de cheiros. Da mesma forma, o psicômetra, através de objetos, de pessoas, vegetais, animais, pedras, ele vai pegar o rastro das emanações psíquicas daquela pessoa e vai seguir isso através do fluido cósmico universal, para entrar em contato com a história das pessoas e dos objetos. No decorrer desses estudos, nós vamos tentar entender, junto com André Luiz, com Hilário, como isso acontece e algumas implicações dessa faculdade. Mas Hermínio Miranda, lá no livro Diversidade de Carismas, ele nos alerta que esse é um tema turbulento, né? Psicometria é um tema turbulento, porque nós temos mais perguntas do que resposta. Não é um tema mais pesquisado, quase não é falado no nosso meio, mas junto com André Luiz e Hilário, nós vamos desvendar em alguns mistérios e enigmas da psicometria. O cientista norte-americano Joseph Rhodes Buchanan,
cunhou essa palavra em 1842. Psicometria quer dizer medida da alma. E aí, o nosso Hermínio Miranda coloca: psicometria é um dos termos inadequados para caracterizar fenômenos psíquicos, mas que pegou, porque aqui a gente sabe que o psicômetra não vai medir a alma de ninguém. Mas como que o nosso cientista norte-americano, ele chegou assim, gente, preciso pesquisar isso. Veja que foi em 1842 que ele cunhou essa palavra. O Livro dos Espíritos só vai ser publicado em 1857. Olha a espiritualidade trabalhando para que tudo viesse ao mesmo tempo. O que aconteceu foi que Buchanan, professor, além de geólogo, filósofo, da Faculdade de Medicina nos Estados Unidos, teve seu interesse despertado, aquela curiosidade científica. Porque um arcebispo, olha quem começou tudo, um arcebispo, Leônidas Polk, que chegou para o professor Buchanan e falou o seguinte: olha, professor, veja só que era uma coisa interessante do senhor pesquisar. Quando eu entro em contato com alguns objetos metálicos, eu posso não ver no escuro o objeto tampado. Eu sinto o gosto desse objeto na minha boca e consigo dizer de que metal se trata. Aí o Buchanan falou o seguinte: nossa, eu preciso começar a pesquisar com isso. E ele usou como objeto de pesquisa, como psicômetras, os seus alunos da Faculdade de Medicina. E essas pesquisas, ele chegou a fundar um instituto de psicometria nos Estados Unidos. E foi através dessas pesquisas que outro pesquisador teve a curiosidade de continuar pesquisando sobre psicometria, que é o William Denton, com o livro A Alma das Coisas. Mas nós vamos falar mais adiante do William Denton. E agora, com Chico Xavier, nós vamos ver como pode funcionar essa psicometria na prática. Aqui conosco. Era um número de cartas enorme que o Chico recebia, das mais diversas procedências, tamanho, cor, espessura, umas à mão, outras à máquina, e ficavam horas a fio. Arnaldo Rocha, que é quem conta essa história no livro Mandato de Amor, Enio e Chico, separando essas cartas conforme o conteúdo, nos montinhos, conforme o assunto. O Enio e o Arnaldo Rocha tinham que abrir a carta, ler a carta, saber do que se tratava para depois classificar. Agora, Chico apenas tocava nas cartas, sem sequer abrir os invólucros. E ele já sabia do que se tratava, porque através das cartas, o Chico entrava em contato, ele rastreava, como a história lá do cachorrinho, rastreava as emanações psíquicas do remetente. Como o psicômetra é capaz de ver, de ouvir e de sentir, além do seu espaço físico? Como que isso acontece? Como que Chico conseguiu obter essas informações do remetente da carta apenas tocando a carta? Quem nos responde é André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. Ele nos diz, basicamente, que isso acontece porque o psicômetra tem a capacidade de dissociar os centros da visão e da audição, que é a dupla vista. E aqui nós vamos chamar daquela espiada rápida. O psicômetra dissocia, vai lá, dá uma espiadinha e volta. Ou através do desdobramento espiritual, onde em transe o sensitivo obtém essas informações, faz essa leitura psicométrica. Então, a psicometria acontece de duas formas distintas, como a literatura nos diz, através da dupla vista e do desdobramento espiritual. E aí, lembrando lá da aula da nossa Noris, que foi maravilhosa, é faculdade anímica ou mediúnica? E aí, quem nos responde é André Luiz novamente, em Mecanismos da Mediunidade, onde ele nos diz que nós, quando vemos o Chico lá pegando a carta e já separando, a gente vê apenas o sensitivo em ação. Mas nós esquecemos que a espiritualidade pode auxiliar esse processo de leitura psicométrica. Então, quando a espiritualidade auxilia o indivíduo, nós temos que a faculdade é medianímica. Quando o indivíduo faz a leitura psicométrica, que ele pode dissociar o centro da visão, da audição, através do desdobramento espiritual, ele vai lá ver o que está acontecendo, faz a leitura psicométrica, sozinho, sem auxílio de um espírito, então é anímica.
Voltando ao nosso livro, então, no interior do edifício, reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que observavam, utilidades de outro tempo. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta, pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente Aulus. Então, aqui nós temos, nessa parte do livro, o quê? O Aulus falando sobre os desencarnados visitando o museu. E aqui aquele pessoal que tem medo de espírito, acredito que deve ter pensado o seguinte: nunca mais eu vou no museu, nem numa loja de artigos usados, nem em brechó, não vou mais, porque os espíritos realmente visitam as suas coisas queridas. Adiante, André Luiz nos diz, aqui nessa parte, que vê alguns objetos com uma espécie de aura acinzentada com pontos luminosos. E Aulus nos esclarece que essa energia que André Luiz via apenas estava presente nos objetos que eram lembrados pelos seus antigos possuidores. E isso ocorre por quê? Por que essa visita? Por que essa lembrança? Por que essa possibilidade dos objetos trazerem esse rastro fluídico dos indivíduos? Bozano nos diz que é a propriedade da matéria inanimada para receber e reter potencialmente toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais. Portanto, os objetos ao nosso redor são nossas testemunhas silenciosas. Não longe havia um curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo, e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que o venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Portanto, André Luiz, ao tocar esse relógio, impregnado das emanações mentais dos seus possuidores que já estavam desencarnados, viu os acontecimentos testemunhados pelo relógio quando essas pessoas estavam encarnadas. Por quê? Os objetos ficam impregnados de nossa energia e estes desencarnados visitavam ainda esse relógio para lembrar dos tempos felizes em que viveram na Terra enquanto família. Aqui, Bozano, no livro Enigmas da Psicometria, onde ele faz um estudo neste livro de algumas experiências, ele não faz as experiências. Em Enigmas da Psicometria, Bozano relata algumas experiências do William Denton, fala em algumas opiniões do Buchanan e algumas experiências de algumas revistas de publicação da época. E é um livro fantástico que nós espíritas temos que aprender a apreciar Ernesto Bozano. Aqui ele explica para nós essa passagenzinha de André Luiz, nos dizendo que o sensitivo, através de um objeto, de um lugar ou de uma pessoa, ele pode entrar em contato, fazer a leitura de acontecimentos vividos por encarnados ou por desencarnados. E como André Luiz, se um psicômetra, aqui encarnado, porque André Luiz está desencarnado neste momento, mas da mesma forma, se um psicômetra tocasse esse relógio, dependendo da sensibilidade dele, ele conseguiria rastrear as emanações psíquicas e veria essa mesma cena descrita por André Luiz. E aqui Aulus nos diz: percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo por meio dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Aqui nós percebemos 2 pontos fundamentais acerca da psicometria nesse pequeno trecho que o Aulus nos dá essa explicação. A leitura psicométrica pode acontecer com o toque direto, como aconteceu lá com André Luiz, onde
pode acontecer também, olha só, perceba a imagem sem o toque direto. Dependendo da sensibilidade do indivíduo, não precisa haver o toque direto para que o psicômetra possa entrar em relação com os acontecimentos vividos no passado, no presente ou no futuro. Aqui, Bozano nos esclarece que o psicômetra não consegue entrar em contato com pessoas estranhas ao objeto, o que comprova que os objetos que nos rodeiam guardam emanações mentais, guardam o nosso cheiro psíquico. Então, se eu tenho, por exemplo, uma carteira que é minha, levo até um psicômetro e falo, eu quero saber de fulano, que nunca teve contato com essa carteira, não pegou, nem viu. O psicômetra não vai entrar em contato com esse terceiro. O psicômetra vai pegar a carteira e vai entrar em contato com as minhas emanações fluídicas. Hilário tateou, tocou a preciosidade, né, o relógio, e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações? Justamente, confirmou o orientador. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. E aqui surge uma questão interessante. E se os objetos pertenceram a várias pessoas? Quem nos responde essa questão é Ernesto Bozano, que ele vai dizer o seguinte: o sensitivo, ao fazer a leitura psicométrica de um objeto que pertenceu a várias pessoas, ele vai fazer a leitura daquele indivíduo em que o fluido estiver mais ativo, ou seja, daquela pessoa, segundo nós estamos estudando aqui, que mais se lembra desse objeto, mais ficou apegada a ele. Hilário refletiu em alguns momentos e observou: então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos? Sim, perfeitamente, aprovou o instrutor. Usaríamos para isso alguma coisa que a memória dele se concentra. Tudo que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Portanto, como o Aulus explica aqui, o psicômetra pode, através de objeto, de lugares, de pessoas, rastrear, lá como no exemplo do cachorro, através do fluido cósmico universal, os indivíduos ou os acontecimentos que se ligam àquele objeto, àquele lugar ou àquela pessoa. O pensamento espalha nossas próprias emanações e em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Quando libertados do corpo denso, aguçam-lhes os sentidos. Em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Então, o indivíduo, encarnado ou desencarnado. Se ele desencarna, o indivíduo é encarnado, portador de psicometria. Quando ele desencarna, o que acontece? Essa psicometria recebe aí um influxo maior, né, de sensibilidade. E esse indivíduo, portador de psicometria, estará limitado pela sua evolução espiritual. Mas o que isso quer dizer? Quem responde para nós é o Hilário. Não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. E Aulus responde: sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Mas e por que isso acontece? Lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, que eu acho fantástico esse capítulo. Pensamento e Vida inteiro é maravilhoso, mas esse capítulo 8 é fantástico. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos,
é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. É aqui semelhante, atraindo semelhante. E Aulus continua. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. E só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução lograremos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo vibrar em esferas superiores. E o que nos diz o Livro dos Espíritos a esse respeito? Nós temos lá a questão 279, nos dizendo que os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que eles possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Portanto, como nós assimilamos os pensamentos dos encarnados, dos desencarnados, que pensam como nós pensamos, isso vai impedir o psicômetra, né, nós, de fazer a leitura psicométrica de espíritos mais evoluídos que nós. Embora nós consigamos transitar nas esferas que nos são iguais e nas inferiores, nós não vamos conseguir, até alcançarmos e tivermos o merecimento, fazer a leitura psicométrica de espíritos de um padrão elevado, de um padrão mais elevado de vibrações. E aqui, André Luiz nos traz uma questão muito interessante. Poderíamos assim conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Sem dúvida. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo, contudo, é iniciativa perfeitamente viável. A psicometria, então, pode estar relacionada a pessoas e suas histórias, seus sofrimentos, suas alegrias, mas também pode estar relacionada simplesmente aos objetos. E agora nós vamos conhecer alguns casos trazidos pela literatura. Antes de nós falarmos desse primeiro caso, temos que colocar que todas essas pesquisas, tanto as de Buchanan quanto as de Denton, quanto outras pesquisas feitas e são lá relatadas por Ernesto Posano, os indivíduos, os psicômetras, não sabiam do que se tratava o objeto. O objeto era entregue nas mãos deles, enrolado em papel pardo, em algodão, em gaze, e os dados eram confirmados pelos pesquisadores. Além do que, eles davam o mesmo objeto a vários psicômetras, para ver se era realizada a mesma leitura. E sim, era feita a mesma leitura. Inclusive, o psicômetra pegava e dizia: olha, isso aqui eu estou sentindo as vibrações da fulana, você já deu para ela, né? Ela também já fez essa leitura. E os pedaços eram ínfimos, os pedaços de fósseis, de pedra, eram menos de 1 centímetro de espessura, de tamanho. Aqui a senhora Edith Hawthorne, em contato com uma pena arrancada em um pombo-correio, após longo voo, então o pombo fez toda a trajetória dele, voou, voltou, e aí arrancaram uma peninha e levaram para ela fazer a leitura psicométrica, como material de pesquisa. Ela pôde descrever as impressões do pequeno animal durante o mesmo voo, assim como os acontecimentos desenrolados no próprio local em que se erguia o pombal. Aí é o quarto caso no livro Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano. Gente, o relato é gigantesco, com todos os detalhes. A psicômetra a dona Edith, fantástica. Mas aqui, por que nós trouxemos esse caso específico? Aqui a sensitiva, ela entra em relação com a mentalidade do animal. Ela descreve os acontecimentos do ponto de vista do pombo, relatando tudo o que ele viu e o que ele sentiu durante o voo. Aqui, mais um experimento com a Edith Hawthorne. Com um pequeno galho de árvore, ela descreveu não somente o que se passaria com a árvore, isto é, o seu desenvolvimento, como seriam as flores, o que estava acontecendo, a distribuição da seiva e a expansão das suas raízes, mas também
ela fez a leitura das impressões dos vermes que viviam no subsolo daquela árvore, prenunciando mesmo, com 5 horas de antecipação, o motivo de inquietação desses vermes, que foi um desabamento que ocorreu depois dessa leitura. Então, aqui a sensitiva, ela entrou em relação, lá foi com o pombo, aqui foi com uma árvore, mas com a árvore, com o ambiente da árvore, com os animais que rodeavam a árvore, com relatos de fatos do presente e ainda com fatos do futuro. Interessante aqui nesse relato que a árvore estava no local onde tinha um poço, e esse poço congelava no inverno. E a psicômetra relatou muito frio. Ela quase congelou durante a leitura psicométrica. E acerca dessa possibilidade do psicômetra ver os eventos futuros? Bozano nos diz que raramente as imagens do sensitivo se reportam ao presente. Antes, o que aparece é o passado e, por vezes, o futuro. Sobre essa teoria da presciência, que é essa faculdade de prever os eventos futuros, nós temos na Gênesis o capítulo 16, mas infelizmente não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje. Adiante, então, sim, é possível o psicômetra prever, né, com alguma possibilidade de acerto futuro. Agora, uma experiência com outra sensitiva. Ela também é fantástica, a senhora Elizabeth Denton. Mas antes de falar da Elizabeth Denton, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o marido dela, William Denton, que nós falamos lá no início. Também pesquisador, professor de geologia lá nos Estados Unidos, mas nascido na Inglaterra. Ele não era espiritualista. Tanto que nas pesquisas dele, ele não fala em possibilidade de espíritos, nada disso. Ele se atém aos fatos que ele está vendo, que ele consegue comprovar. E ele escreveu um livro que chama A Alma das Coisas. Livro fantástico, disponível para a gente adquirir, já traduzido. Nesse livro, ele relata 110 experiências que ele fez com a esposa dele, a senhora Denton, com a irmã dele, com o filho e outros psicômetras. O que é interessante? Quando o Denton ele entrou em contato, morava na mesma cidade, foi parar na mesma cidade que o Buchanan, foi ler a pesquisa do Buchanan, ele falou assim, nossa, isso é interessante, quero ver se eu consigo replicar isso. E assim foi fazendo as experiências. Então, as relatadas são 110 no livro dele. E aí, Hermínio Miranda, num livro que chama Memória Cósmica, não encontra mais edição dele, só usado, por enquanto. No livro Memória Cósmica, ele faz um estudo detalhado desse livro, A Alma das Coisas, do William Denton. E agora nós vamos falar da dona Elizabeth Denton. Em contato com uma lasca de pedra recolhida de uma região de minério de chumbo, ela descreve a história dessa pedra, desde que ela foi lançada das profundezas de um vulcão durante uma erupção, relatando, como se fosse a pedra, todas as ocorrências através do século. Gente, há milhares e milhares de anos atrás, lá onde não existia nem animal na Terra. Ela começou de lá os relatos dela, como se fosse a pedra. Ela entrou em perfeita identificação com aquele pedacinho, com aquela lasca de pedra. Esse está lá no Ernesto Bozano, no 6º caso. No Alma das Coisas, ele é o experimento 49. Ela começa, não dá para a gente comentar inteiro o experimento, mas ela começa com a frase: tenho a impressão de ser vomitada por um vulcão. E ela usa eu estou, eu vou, sempre a primeira pessoa do singular, em razão dessa identificação absoluta com essa pedrinha. Ela vive a experiência como se ela fosse a pedra. O psicômetra se identifica. Olha lá os médiums. Tem todas as sensações, pois vibra em uníssono com o ambiente, com a pessoa, viva ou morta, com o ser animal, com o organismo vegetal ou matéria mineral, que seja objeto da psicometria. Ernesto Bozano, lá em Enigmas da Psicometria. Então, o psicômetra absorve as sensações daquilo que ele está psicometrando e tem um grande desgaste de energia durante essa leitura psicométrica.
mas ainda pode piorar. Vamos adiante? Ou melhorar, né, gente? Esse fenômeno de identificação completa dos psicômetras com tudo aquilo que constitui para eles objeto de relação, ou seja, ele se identifica com tudo aquilo que ele está entrando em contato e fazendo uma leitura psicométrica. Não se limita aos seres vivos ou mortos, também se estende às plantas, como nós vimos, e à própria matéria inanimada, como nós já vimos também. É o que nós percebemos através de todos esses relatos. E aí, aqui eu queria dar mais alguns exemplos de experimentos do livro A Alma das Coisas, feitos com a senhora Denton. No experimento 74, a senhora Denton, ela é dado para ela não vê esse objeto, é um pedaço ínfimo de calcário vulcânico de Pompeia, do tamanho de um grão. Então, Pompeia é o que nós lemos lá no livro há 2000 anos, a descrição maravilhosa de Emmanuel acerca da erupção do Vesúvio, destruiu Pompeia. E Denton lutou muito e queria ter uma leitura psicométrica dessa erupção. E aí, como a nossa Elizabeth diz o seguinte: sinto a influência humana de terror. Não consigo descrevê-la. É terrível. Fantástica essa leitura dessa pedrinha. No experimento 67, pedaço de um tecido vermelho que estava pendurado na Câmara dos Deputados em Washington. Ela descreveu a falsidade das declarações dos políticos. Ela descreveu tudo, falando quem estava mentindo, quem estava falando a verdade, e termina o seguinte: assisti-los me enjoa. Ou seja, aquele ambiente todo repercutia também no corpo físico dela. No experimento 66, era um pequeno pedaço de chifre petrificado que foi encontrado no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, nós sabemos, lá em Jerusalém. Não sei explicar por quê, ela dizendo, mas parece que a Bíblia foi escrita aqui. A psicômetra assimilou o pensamento religioso das pessoas que ali viviam. E aí o William Denton, ele percebeu nas pesquisas dele, isso para a gente, para os médiums, é muito interessante, que quando os médiums analisavam fósseis de seres vivos, mastrodonte, ele deu para ela analisar, baleias, ela se identificava com esses animais. E ela percebeu que os psicômetros podiam sentir tudo o que esses animais sentiram milhares de anos atrás. Então, um psicômetra pode absorver e ler os nossos sentimentos, as nossas angústias e as nossas alegrias, mesmo depois de terminado o experimento, ou seja, mesmo depois que o psicômetra não está mais em contato com o objeto ou pessoa, ambiente psicometrado, ele vai guardar no seu corpo físico algumas sensações que vão se diluindo com o tempo. Aqui nós temos Hermínio Miranda no livro Diversidade de Carismas. Hermínio Miranda é um dos poucos que tem um capítulo nesse livro sobre mediunidade inteiro sobre psicometria, vale muito a pena. Ele nos diz o seguinte: algumas dessas experiências são penosas demais para os sensitivos. E há mesmo objetos que eles se recusam a tocar, por pressentirem segredos que não convém suscitar. Há pessoas tão sensíveis a esse tipo de manifestação que, segurando nas mãos objeto que tenha pertencido a um morto, assumem a aparência da pessoa em vida, seus maneirismos e até podem sentir os sintomas das moléstias que provocaram o desencarne do dono da peça. E aqui, gente, no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, nós temos duas situações descritas pelo Chico. Numa carta, não é ninguém falando, Chico me disse, eu ouvi dizer, não, é o Chico escrevendo de próprio punho, em 1948, ele escreve a Antônio Vantuil de Freitas, que era amigo e confidente de Chico, também presidente da FEB na época. Ele diz o seguinte: já tive 2 casos de congelamento de mãos em passes que dei a irmãos agonizantes. Então, Chico, dando os passes em irmãos que estavam prestes a desencarnar, as mãos dele congelaram durante
esse trabalho. A outra situação que ele relata nessa mesma carta, em 1948, há pouco tempo nesse trabalho, nos passes, né? Vi a cena que preocupava o doente. Um crime por ele cometido há 30 anos. O caso foi para mim doloroso e é tão grande, tão complexo, que não cabe numa carta. Faço a referência tão só para comentarmos a complexidade da tarefa. Nesse capítulo, Sueli Caldas Schubert nos diz que conversou com Chico sobre isso e ele esclareceu e ela transcreve, né? Em médiuns com uma sensibilidade maior, como é o caso do nosso Chico, ocorre uma espécie de absorção dessas emanações deletérias pelos poros perispiríticos do médium, o que acarretam reflexos no seu corpo físico. Kardec fala disso lá na Gênese, no capítulo 14, que ele fala dos fluidos, especificamente no item 15. Portanto, nós chegamos à conclusão de que o indivíduo portador de psicometria, dependendo da sensibilidade que ele tem, ele pode adoecer se ele não adotar determinadas precauções. A intensidade dessas sensações em Chico era tão acentuada que motivou o afastamento dele do passe quando era possível. E aqui, para quem gosta de uma fofoca espírita, nesse capítulo, Sueli Caldas Schubert nos fala que Chico e Ambrosina podem ser a mesma pessoa. Ambrosina, lá do capítulo 16, ela descreve uma situação exatamente igual a essa que o Chico está nos falando, que ele viu o crime cometido por outra pessoa. E ela, e Ambrosina, seria o Chico Xavier. Em geral, como nos diz aqui William Denton, no livro A Alma das Coisas, os sensitivos, quando eles fazem a leitura psicométrica, eles veem e sentem ao mesmo tempo. Mas alguns sensitivos podem apenas ver sem captar sentimentos. Outros podem só sentir, mas não veem nada. Então, aqui nós podemos notar, com essas experiências de Denton, os diferentes graus dessa sensibilidade que é a psicometria. Mas de onde o psicômetra tira essas informações? Meu Deus, de onde que é para eu esconder? Para ninguém saber, né? Mas não vai ter jeito. Essas visões do passado, do presente ou do futuro. A Carlécia já tem uma pergunta. Essas visões do passado, do presente ou do futuro, ou mesmo esses sentimentos, de onde que ele tira, gente, tudo isso? De onde que o Chico tirou? De onde que essa mulher tirou que essa pedra saiu do vulcão há séculos atrás? Onde que esse pessoal foi buscar? No livro de Martins Peralva, tem lá uma parte dos fatos e impressões retirada da própria aura do objeto, como nós já vimos. A outra, e aqui fica mais complicado, o psicômetra entraria em contato telepático, lendo a mente, a subconsciência do indivíduo psicometrado. E ainda Hermínio Miranda nos coloca no livro Diversidade de Carismas que o médium poderia retirar da memória de Deus, do fluido cósmico universal, porque ele diz que há a possibilidade do fluido cósmico universal ser o pensamento de Deus, onde nós estamos mergulhados. Myers, que é outro pesquisador, dizia que era do ambiente metaetérico. Alguns podem dizer também que é do akasha. E assim vai, mas na verdade, pela literatura, ninguém diz com certeza. Olha, o médium vai buscar nesse endereço essa informação. Percebemos então que a psicometria precisa ser mais estudada, precisa ser mais pesquisada, né? Mas ela está relegada e ao abandono. E com tudo que nós vimos acerca de psicometria até agora, nós podemos concordar com Martins Peralva e Hermínio Miranda. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, a nossa vida, com méritos e deméritos, desfilará em todas as suas minúcias ante o radar do psicômetro. O documentário preservado da alma das coisas não mente, é fiel a si mesmo e respeita os fatos tal como ocorreram. Nesse mesmo sentido, voltando para a nossa história, que eu não esqueci não, viu gente? Não estou perdida não. Voltando aqui para a nossa história. Cada objeto, concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele
e um registro dos fatos da natureza. Nós vimos já com os nossos exemplos. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram, ou dos sucessos de que foram testemunhas por meio das vibrações que eles guardam consigo. A alma das coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Então, aqui nesse discurso de Aulus, nós vemos que as nossas vivências, tudo que nós passamos, estão preservadas no tempo e no espaço. E aí nós temos mais um entendimento para aquele aviso do apóstolo Paulo, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, porque além dos encarnados que nos rodeiam, dos desencarnados, a gente tem ainda que pensar nos psicômetros do futuro que vão pegar as nossas coisas e fazer a leitura psicométrica da nossa vida. Aqui nós temos André Luiz nos apresentando um quadro que não possui qualquer emanação fluídica. E aí Aulus explica que dessa forma o quadro não pode servir como mediador de relações espirituais, mas através da psicometria nós podemos conhecer os ingredientes que constituem o quadro. Então, só em relação ao objeto, não envolvendo pessoas. Lembrando que Aulus nos disse algumas linhas atrás da necessidade de que os objetos sejam lembrados para que possa haver essas emanações psíquicas que o psicômetra possa farejar para entrar em contato com as pessoas a quem pertenceram. Aqui, André Luiz nos apresenta outro objeto. Agora um espelho antigo. E presa nesse espelho está o espírito de uma jovem desencarnada muito triste. Quando uma visitante encarnada para e elogia: "Ai, que lindo esse espelho", essa jovem desencarnada, irritada, com ciúmes, coloca a mão nos ombros dessa senhora e essa médium treme de calafrios e vai embora do local. É aqui que Aulus nos explica o que aconteceu. Notaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, apenas aquela irmã registrou a aproximação da jovem sobre o nosso exame. Ela é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se ela educasse suas forças, ela poderia entrar em contato com esse espírito, com todo o drama que o cerca. Portanto, Aulus nos diz que essa senhora que estava na frente do espelho é uma psicômetra e poderia, portanto, fazer a leitura psicométrica do espelho. E aqui nós temos a explicação de Aulus sobre a história que envolve esse espírito sofredor. É o fenômeno da fixação mental, que está fresquinho na nossa mente, porque a Fernandinha trabalhou ele na semana passada de forma maravilhosa. Então, essa jovem mantém-se ligada, imantada ao espelho, porque ele foi presente de um rapaz e esse rapaz havia lhe prometido um casamento. Todavia, esse rapaz foi embora com os pais para a França. Prometeu voltar, deixou o espelho e falou: "Olha, eu vou voltar, me espera." Mas chegando lá, ele conheceu outra moça, se esqueceu da promessa, se casou e a pobrezinha desencarnou esperando. O assunto, aventei preocupado, dizendo André Luiz, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas das forças que o acompanham. Para clarear esse assunto, nós vamos lá no livro dos médiuns, no capítulo 9, dos lugares assombrados. E o que nos diz o livro dos médiuns sobre joias, sobre lugares, sobre roupas, piano e tantas coisas assombradas que a gente ouve falar por aí? Já na primeira pergunta, os espíritos respondem a Kardec que esse apego, essa fixação mental, pode se dar em relação a objetos, a lugares, a pessoas, fixação mental da semana passada. Nessa terceira questão, porque eu sou atrevida, eu resumi Kardec, mas essa terceira questão, os espíritos nos alertam que esses irmãos fixados em objetos, em pessoas, em lugares, eles não são maus. Eles estão sofrendo imensamente. E na 13ª questão, ele pergunta: haverá meios de os expulsar? E a resposta dos espíritos é fantástica.
O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atraí, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente os bons espíritos tereis junto de vós. E aí, Hilário nos faz uma pergunta assim, muito interessante. E se alguém adquirisse esse espelho, esse piano, essa casa, esse anel, esse colar, essa joia enfeitiçada, arcaria também com a presença da moça desencarnada? Aí, né, Hilário, Aulus responde, arcaria com a presença da moça desencarnada. E Hilário fala, mas isso é justo? Eu fui lá, comprei um espelho tão bonito, uma joia tão bonita, uma casa tão bonita, está assombrada, e eu vou arcar com isso. E por quê, né, isso é justo? Pelo livro dos médiuns, nós podemos concluir, né, de tudo que nós vimos, por Emmanuel, por todos os nossos estudos, nós vamos ver que, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, nós não temos que nos preocupar. Nós aqui que estamos estudando hoje, a gente não tem que se preocupar de adquirir uma peça ou uma casa, qualquer coisa que seja, entre aspas, assombrada. Uma vez que se nós nos encontrássemos numa situação dessa, de adquirir algo assombrado, nós poderíamos, todos nós aqui fazemos o nosso evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, nós estudamos, nós lemos, nós ouvimos as palestras espíritas maravilhosas através do YouTube, nós auxiliaríamos esse espírito em tanto sofrimento. E quem sabe ainda poderíamos levá-lo na casa espírita, quando a gente vai lá na palestra de domingo, vou para lá ouvir, ou na quinta-feira, e o espírito fica por lá e recebe a ajuda num grupo mediúnico. Mas vamos adiante, porque o Aulus vai complicar um pouquinho mais a nossa vida. Hilário, Aulus dizendo, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto. Mas examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Então, nós sabemos que o que o Aulus quis dizer aqui? Que provavelmente esse rapaz iria visitar esse museu e essa moça, ligada magneticamente a ele, iria ficar com ele e viria a ser filha dele e da moça com quem ele se casou e se casaria novamente para quê? Para haver essa reparação. Mas aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, que nos diz que as leis de Deus estão em nossa consciência. E aí nós vamos também lembrar do Céu e Inferno, capítulo 7, lá no Código Penal da Vida Futura, que fala que quando nós infringimos a lei de Deus, nós temos que passar pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. E aqui, Aulus nos ensina a sabedoria, a beleza da misericórdia divina, que nos permite reencontrar com aqueles que nós fizemos, a quem nós fizemos o mal, para podermos reparar e perdoar também, né, se for o caso. Aí eu pergunto, e se a moça perdoasse? Se a moça não tivesse essa fixação mental aqui, gente, vamos abrir um parênteses para colocar que o Aulus dá a entender que esse rapaz teve intimidade com a moça, prometeu o casamento e não voltou. Ou seja, essa moça não podia se casar mais, ela estava assim, condenada a viver em solidão para aquela época. E se essa moça tivesse perdoado? Se não, ele me esqueceu, eu vou seguir minha vida, não vou ficar pensando mais nisso, não. Ela estaria livre, seguindo seu caminho em paz. E esse rapaz, ele teria que reparar em com outras situações, com outras pessoas. Como nos diz Joana de Ângeles, lá no livro Momentos de Saúde e Consciência, da série psicológica, o nosso débito não é com o indivíduo. O nosso débito é perante as leis de Deus. É perante a lei. Então, é perante a lei que nós precisamos reparar. E aí, olha só, qual que é a consequência de tudo isso? Pensa em Jesus. Crucificamos Jesus, foi aquele horror, o Calvário.
E se não fosse a lei tão sábia dessa forma, Deus infinitamente bom e justo, inteligência suprema, Jesus teria que voltar para que nós pudéssemos reparar com ele, né? Seria assim, terrível essa situação. E aí a gente aprende com Deus, com a misericórdia, com as leis divinas, que o ódio aprisiona, o amor e o perdão, eles libertam. Continuando. Qualquer pessoa, Hilário dizendo, servindo-se de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? Gente, aqui o fogo, né, não acaba, o William Denton coloca isso, Bozano também, lavar não acaba, as vibrações estão num nível espiritual, um nível sutil, né? Quem nos responde é Aulos. Então, todo mundo pode sentir essas vibrações? Aulos responde perfeitamente. Contudo, para que os registrem, ou seja, para que façam a leitura desses objetos, eles devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E o que isso quer dizer, gente? Aí nós vamos lá para o Livro dos Médiuns, item 159, onde ele diz que todos nós somos mais ou menos médiums. Então, nós poderemos sentir as emanações de energia que cercam lugares, objetos, pessoas. Todo mundo sente, isso aqui tá uma energia esquisita, essa pessoa, essa energia, esse lugar me deu dor de cabeça, tô arrepiando. Mas para registrar, o que isso quer dizer? Para fazer a leitura psicométrica, saber o que aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo naquele lugar ou com aquele objeto, o indivíduo precisa ser portador de psicometria, da faculdade de psicometria. E como as demais mediunidades, ou capacidades anímicas, elas pertencem ao nosso espírito e são plasmadas no nosso corpo físico quando da gestação. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 2, ele informa que a mediunidade no nosso corpo físico é regido pela epífise. E aí, nessa imagem, essa bolinha vermelha, tamanho de uma ervilha, é a nossa epífise ou glândula pineal. É a glândula da mediunidade, como André Luiz a nomeou, que tem o tamanho de uma ervilha e fica protegida lá no meio da nossa cabeça. Olha como ela é preciosa, gente. E ela, como diz o Dr. Décio Iandoli Júnior, um palestrante que eu gosto bastante, ela funciona, nossa glândula pineal, como uma antena de captação do mundo espiritual. Então vai depender como que a minha anteninha veio programada para captar ou não essas emanações. E aqui uma curiosidade, o William Denton, ele achava fantástica a psicometria da esposa, do filho, da irmã, de tantos psicômetros com os quais ele entrou em contato. E ele tentou desenvolver a psicometria, mas não teve sucesso. E hoje nós sabemos por quê, né? André Luiz nos explica, assim como Allan Kardec. Já caminhando para a finalização dos nossos estudos de hoje, antes da gente finalizar aí com o livro, nós gostaríamos de falar sobre a psicometria de ambiente, a qual, isso é a dona Ivone do Amaral Pereira falando. A revelia do sensitivo, ou seja, mesmo que o sensitivo não queira, lhe permite rever em um ambiente qualquer as ocorrências ali verificadas, muito antes, às vezes mesmo há séculos. E aí Ernesto Bozano nos coloca sobre a psicometria de ambiente. Aqui deveríamos admitir que o sensitivo receba diretamente impressões da influência deixada no local pela pessoa que ali esteve. Portanto, o psicômetra, dotado de muita sensibilidade, ao entrar nestes ambientes cheios de fluidos, seja deletérios ou não, mesmo sem querer, ele tem que ter uma disciplina mental muito grande. Ele percebe as energias ali deixadas, podendo ver os fatos ocorridos naquele lugar. Vamos a alguns exemplos da nossa literatura agora.
no livro Devassando o Invisível, a nossa Dona Ivone do Amaral Pereira, médium e psicômetra, né? Ela relata a visita a uma residência muito antiga datada do Segundo Império, que se estendeu por 6 dias, o que debilitou muito a saúde da Dona Ivone, porque ela via em seu estado natural, ou seja, ela estava aqui sentada, conversando, comendo um bolinho de fubá, tomando um café, ela via cenas da escravatura, ela não precisava entrar em transe, ela via como se estivesse conversando com uma pessoa encarnada. E anos mais tarde, uma curiosidade, anos mais tarde o Dr. Bezerra escreve por ela o livro sobre a história dessa fazenda que ela visitou. E o livro é A Tragédia de Santa Maria, um romance fantástico, história verídica, de autoria de Dr. Bezerra de Menezes. Aqui, Hermínio Miranda, em seu livro Diversidade de Carismas, ele relata uma história que Divaldo contou para ele, das dificuldades de dormir em hotéis, porque ficava a ouvir pela noite afora diálogos ocorridos ali, como que comunicados a ele através dos travesseiros. E os fenômenos eram tão frequentes que ele passou a levar na mala o seu próprio travesseiro. Então a gente sabe também das palestras que nós ouvimos, das informações, que Divaldo e Chico, eles não entravam em todo lugar, não saíam por aí fazendo leituras aleatoriamente, porque isso desgasta muito o médium e às vezes você não consegue controlar essa leitura. Então, nós trouxemos hoje apenas algumas dessas situações pelas quais passam os psicômetros, que precisam tomar um cuidado extra, né, com os lugares que frequentam. A aula finaliza o nosso capítulo numa frase maravilhosa dizendo: em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: pelo pensamento, comungamos uns com os outros, em plena vida universal. Então, pelo nosso pensamento, nós vamos atrair aqueles que são semelhantes a nós. E aí, depois desse estudo, depois daí nos ouvir falando aí 1 hora já, os psicômetros e aqueles que se descobriram psicômetros no decorrer do estudo, podem se perguntar, até aqueles que possuem qualquer outra mediunidade ostensiva, por que comigo? Por que comigo? Tenho certeza que muitos de nós aqui já fizeram essa pergunta. E quem responde para a gente é Emmanuel, no livro Emmanuel, Psicografia do Chico. Resumindo Emmanuel, porque eu sou atrevida, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Olha só, gente. Nós não somos um Chico, não somos um Divaldo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Emmanuel ainda no livro Seara dos Médiuns. A mediunidade cria valores para o alimento do espírito. Então, gente, a mediunidade, ela é a oportunidade de reajuste. Quanto mais ostensiva a mediunidade, mais cuidado o médium precisa ter com seus pensamentos, com a forma como vive. Porque a misericórdia divina, mostrando a esse médium caminho para o crescimento espiritual, para a redenção espiritual dele. E a literatura espírita nos diz que os médiuns, aqui encarnados, quando eles estavam lá no plano espiritual, com seus mentores, fazendo planejamento reencarnatório, está lá no livro Os Mensageiros, do André Luiz. Eles pediram para vir médiuns extensivos, ao invés de virem sem braços, sem pernas ou com deformidades incapacitantes. Então, a mediunidade é um pedido para quê? Para a gente se reeducar através do trabalho e no exercício do autoconhecimento. O médium precisa de disciplina e autoconhecimento. Mediunidade, gente, é para o médium.
aprender a ser uma pessoa, uma pessoa melhor em primeiro lugar. Antes dele querer auxiliar o próximo, ele precisa auxiliar a si mesmo, com o estudo, com o desenvolvimento das suas capacidades anímicas e mediúnicas. E finalizando o estudo, de novo, o Emmanuel, maravilhoso, no livro Encontro Marcado. Considera a importância da tarefa em tuas mãos para o engrandecimento da vida. Tudo que existe de grande, belo, bom e útil vem originariamente do Criador, por intermédio de alguma criatura, em alguma parte. Examina o que sentes, pensas e fazes no lugar em que vives. Teu recanto, tua presença. Onde estiveres, estarás produzindo algo diante do próximo e diante de Deus. Então, os números, como a Cíntia falou na semana passada, os números de indivíduos portadores de psicometria vêm aumentando muito. Mas por que isso está acontecendo agora? A resposta, gente, aqui é a minha opinião, e já sendo aí muito atrevida e pedindo desculpas por emitir a minha opinião pessoal, é que a psicometria de hoje, ela não é mais a psicometria do fenômeno. A psicometria lá da Elizabeth Denton, da Edith Hawthorne, não é mais fenômeno para convencer os pesquisadores, convencer o público para dar shows. Não é essa a psicometria. A psicometria de hoje é sobre o indivíduo. É sobre o crescimento espiritual do indivíduo portador de psicometria. Porque se esse indivíduo portador de psicometria tiver o hábito do julgamento, vai ser extremamente sofrido para ele. Porque o tempo todo ele vai estar entrando em contato com os pensamentos das pessoas, com as vivências dessa e de outras encarnações das pessoas, com coisas que vão acontecer no futuro das pessoas. E ele não pode, em hipótese nenhuma, querer julgar, querer se arrogar o condutor de almas, o médium psicômetra. Eu acredito que mais do que, que as demais mediunidades exige uma disciplina ferrenha do indivíduo com seus pensamentos. Também exige muita renúncia do médium, né? Nós vimos aí que o indivíduo portador de psicometria, no caminho que ele percorre com o aprendizado da sua faculdade, ele precisa muito, muito mesmo, renúncia, estudo e disciplina. E aí que se ele conseguir esse auxílio ainda da espiritualidade superior, conseguir o auxílio dos mentores espirituais, tiver esse merecimento, ele ainda consegue auxiliar o próximo. Portanto, gente, procuremos todos nós, médiuns ostensivos ou não, fazer o bem, pensar o bem e viver o Evangelho de Jesus. Nós não vamos conseguir isso de uma hora para outra, e talvez não tudo numa encarnação só, mas nós vamos criando os novos hábitos, tirando os hábitos arraigados lá de nossas encarnações passadas. E todo começo é difícil, mas nós vamos segurando nas mãos de Jesus para conseguir vencer a nós mesmos. Muito obrigada a todos por nos ouvir aí por tanto tempo e que Deus abençoe. Aí a nossa bibliografia e na semana que vem a maravilhosa Eliana Anis com o capítulo 27.